primeiro filme em que James Dean teve um papel foi no filme O Marujo Foi na Onda, filme lançado em 1952, onde ele teve uma participação não creditada, interpretando um oponente de boxe. No entanto, seu primeiro papel de destaque e que o projetou para o estrelato foi no filme Vidas Amargas, lançado em 1955, onde ele interpretou Cal Trash. Ele também atuou nos filmes Deadline USA, lançado em 1952, interpretando um jornalista em uma pequena participação especial. Ele também atuou no filme Juventude Transviada, filme lançado em 1955, interpretando Jim Stark em um papel principal como um jovem rebelde, e no filme Assim Caminha a Humanidade, filme lançado em 1956, seu último filme lançado após sua morte, onde ele interpreta um jovem ambicioso. Assim Caminha a Humanidade, que originalmente chama-se Diante, e é um filme de drama épico estadunidense, lançado em 1956, dirigido por George Stevens, a partir de um roteiro adaptado por Fred Greenwald e Ivan Moffat, adaptado do livro escrito por Edna Ferber, lançado em 1952. O filme é estrelado por Elizabeth Taylor, Rock Hudson e James Dean. O filme apresenta Carol Baker, Jane Withers, Tim Wills, Mercedes McBride, Dennis Hopper, Sal Mineo, Rod Taylor, Elsa Cardenas e Earl Holliman. Assim Caminha a Humanidade foi o último dos 3 filmes na curta carreira de James Dean como ator principal, e lhe rendeu sua segunda e última indicação ao Oscar. Ele morreu em um acidente de carro antes do lançamento do filme. Seu amigo Nick Adams foi chamado para dublar o personagem do James Dean durante o filme. E pessoal, eu já fiz um vídeo mais voltado para o lado sobrenatural, envolvendo a morte do James Dean. E nesse vídeo eu relato algo surpreendente envolvendo o carro e também curiosidades, tá? Sobre como aconteceu a morte dele e tal. Bom, você pode procurar esse vídeo, que tá muito interessante, galera. Esse vídeo pode procurar aqui no canal, que você encontra facilmente, tá? E eu tenho certeza que você não vai se arrepender, que ali está completo tudo que envolveu a morte trágica do James Dean. Pode procurar no canal que você vai gostar. Em 2005, o filme Assim Caminha a Humanidade foi selecionado para preservação no Registro Nacional de Filmes dos Estados Unidos pela Biblioteca do Congresso, por ser culturalmente, historicamente ou esteticamente significativo. O filme é um retrato épico de uma poderosa família de fazendeiros do Texas, que, desafiada pelas mudanças dos tempos e pela chegada das grandes empresas petrolíferas, Diante é o terceiro livro de Edna Ferber, que se trata do racismo. O livro Diante foi originalmente publicado em 1952. O primeiro livro foi Showboat, que foi publicado em 1926, que foi adaptado
para o lendário musical da Broadway, o Showboat, que teve sua primeira apresentação em 1927. O segundo livro foi Chimarrão, publicado pela primeira vez em 1929. Este livro foi adaptado para o cinema 2 vezes, entre 1931 a 1960. O livro Junt, da escritora Edna Ferber, foi um sucesso de vendas, vendendo mais de 52 milhões de livros em 1956, graças à adaptação cinematográfica. Durante os intervalos das filmagens de Assim Caminha a Humanidade, James Dean pediu aos cowboys locais que o ensinassem a usar um laço e o seu chapéu, até que ele pudesse agir como se tivesse trabalhado com eles a vida toda. 10 dias antes do início das filmagens, James Dean foi inscrito em uma corrida de carros em Palm Springs, Califórnia. Quando George Stevens descobriu, ele se impôs e insistiu que James Dean não corresse até que a produção do filme terminasse. Durante as filmagens, James Dean apareceu em um comercial informal de televisão em preto e branco, no qual respondia a perguntas feitas pelo ator Gig Young. Ironicamente, James Dean estava promovendo a direção segura e informou aos espectadores: as pessoas dizem que correr é perigoso, mas prefiro me arriscar na pista que na estrada. Antes de sair do estúdio, ele acrescentou um conselho: dirija com segurança, porque a vida que você salvar pode ser a minha. James Dean usava o mesmo chapéu e as mesmas roupas que usou neste filme durante todo o comercial. Ele morreu algumas semanas depois em um acidente de carro. No dia em que concluiu sua última cena, James Dean mandou entregar um Porsche Spyder novinho no set ao final do seu expediente. A atriz Mercedes McBride foi a primeira pessoa a acompanhá-lo para um passeio no Porsche, quando ele atravessou em alta velocidade o estúdio da Warner Brothers para levá-la ao camarim. A polícia do estúdio o proibiu de dirigir em alta velocidade até lá. James Dean estava tão desesperado para participar deste filme que se ofereceu para trabalhar por um salário mínimo. O cineasta George Stevens queria que a atriz Grace Kelly interpretasse a personagem Leslie, mesmo quando Elizabeth Taylor demonstrou interesse. Grace Kelly estava interessada, mas a MGM a queria para atuar no filme Honra ao Homem Mau, lançado em 1956, e a MGM se recusou a emprestá-la. Ela então escolheu atuar neste filme, Assim Caminha a Humanidade, então foi suspensa. Embora tenha acabado não atuando em nenhum dos 2 filmes, devido ao seu casamento com o príncipe Rainier de Mônaco, quando o cineasta
George Stevens foi pedido a ele que escolhesse entre a Grace Kelly e a Elizabeth Taylor. E ele escolheu a Elizabeth Taylor. Quando a produção do filme se mudou para Marfa, Texas, em 6 de junho de 1955, para as filmagens em locações, o cenário da mansão vitoriana foi enviado da Califórnia em 6 vagões de trem. O cenário foi construído no Rancho Evans, a 34 quilômetros de Marfa. A armação do cenário da mansão era preso a 4 postes telefônicos para mantê-lo em pé. Era apenas uma fachada, 3 paredes sem fundo, sem teto e sem interior. Os interiores da mansão e de outras locações no Texas, na verdade, foram filmados no estúdio da Warner Brothers em Burbank, Califórnia. As filmagens ocorreram durante 2 meses nos arredores da pequena cidade de Marfa, no Texas. O produtor e diretor George Stevens não tinha um set fechado, mas incentivou ativamente os moradores da cidade a comparecerem, seja para assistir às filmagens, visitar o elenco e a equipe de filmagem, ou participar como figurantes do filme, instrutores de dialeto, figurantes e ajudantes de palco. Elizabeth Taylor construiu um vínculo estreito com James Dean. Algumas noites eles ficavam acordados até tarde, enquanto ele desabafava suas frustrações com a vida de ator, as restrições da vida em Hollywood e traumas do passado. Ao contrário de Rock Hudson, no entanto, ele raramente reconhecia a proximidade entre eles no set, muitas vezes ignorando-a completamente após uma noite expondo sua alma a ela. Rock Hudson e James Dean não se deram muito bem durante as filmagens. Embora rumores posteriores sugerissem que James Dean havia rejeitado um convite sexual de Rock Hudson, a maioria das fontes de informação relataram que ambos tinham um pouco respeito pela abordagem um do outro em relação à atuação. Diziam-se que, embora Rock Hudson levasse o seu trabalho de ator a sério, ele se ressentia de que considerava o comportamento de James Dean fora das câmeras como errático e pouco profissional. James Dean terminou as filmagens principais de Assim Caminha a Humanidade na sexta-feira, 23 de setembro de 1955, e morreu em um acidente de carro uma semana depois. Assim Caminha a Humanidade foi o único filme que levou Rock Hudson a ser indicado ao Oscar. Durante as filmagens, a Warner Brothers deu aos principais membros do elenco carros Chevrolets velhos e surrados para dirigirem. James Dean ficou tão frustrado com o filme que dirigiu o seu para fora da cidade e atirou nas janelas com uma arma de chumbinho. Essa foi a gota d'água para a Warner Brothers. Após reclamações anteriores contra James Dean sobre o excesso de velocidade de James Dean, o estúdio tomou o carro dele
quando ele conseguiu que Mercedes McCambridge dirigisse pelo país lentamente enquanto ele estava sentado no capô do carro dela, atirando com arma de chumbinho em coelhos. A Warner Brothers também tomou o carro dela. Embora chocado com a falta de profissionalismo de James Dean, o diretor George Stevens sempre elogiou bastante as habilidades de atuação de James Dean. Ele até admitiu que parte de seus atrasos é um resultado do seu trabalho intenso para se inserir no personagem antes das filmagens.